Esse é o preço que todo trader paga antes da vitória. Você já se perguntou por que alguns desistem no caminho e outros seguem até o fim? A verdade é que todo trader, sem exceção, vai passar pelo deserto. E esse deserto não tem nome, não. Tem trilha marcada, não tem garantias. Tem apenas uma certeza: ou você continua andando, ou você para e fica no meio do nada. E o que define quem continua? Não é o talento, não é o conhecimento técnico, é a decisão de não aceitar voltar para a vida de antes. A maioria começa nesse mercado procurando uma saída rápida, mas os que permanecem entendem que o mercado não é um atalho, é uma forja. Ele te quebra para depois te moldar, e só fica quem aceita ser moldado. É por isso que tanta gente para quando começa a doer, quando o emocional é testado, quando o medo aparece, quando as perdas mostram que ainda há muito a ser aprendido. Mas quem continua, quem decide que vai fazer dar certo, começa a ver algo que poucos enxergam. O mercado não está contra você, ele só está te revelando. Ele mostra se você tem disciplina, se você tem consistência, se você consegue seguir uma estratégia mesmo quando o emocional grita o contrário. E, nesse ponto, quem entende isso muda o jogo, porque passa a operar com consciência, passa a estudar com propósito, passa a entender que consistência não vem do dia para a noite. Vem de construir, tijolo por tijolo, o mindset certo. Você já parou para pensar o quanto você já evoluiu desde que começou? Talvez você ache que ainda está longe de onde quer chegar, mas olha para trás. Quantos já desistiram? Quantos já quebraram a conta e nunca mais voltaram? Quantos disseram que iam viver disso, mas não suportaram o processo? E você ainda está aqui. Isso diz muito, diz que você tem algo que a maioria não tem: resiliência. E é essa resiliência que vai te levar para outro nível. Não se trata de operar todos os dias, se trata de operar com propósito, de saber exatamente o que está buscando e, mais ainda, de estar disposto a pagar o preço que isso exige. Porque sim, existe um preço. E ele é alto, é acordar cedo quando ninguém te obriga, é revisar cada operação, mesmo sem vontade, é seguir o plano mesmo quando você acha que poderia arriscar mais, é dizer não para o imediatismo e sim para a visão de longo prazo. Esse é o preço que todo trader paga antes da vitória. E quem entende isso não se compara com ninguém. Não precisa provar nada para ninguém, porque sabe que o processo é individual, que cada um tem sua jornada, e que a única pessoa que você precisa vencer é você mesmo. Esse é o preço que todo trader paga antes da vitória. Você já percebeu que no fim das contas não se trata só de gráficos? Não se trata apenas de entradas perfeitas, setups ou indicadores. Se trata de quem você se torna enquanto atravessa esse processo. Porque o mercado não é só um ambiente de operação, ele é um espelho. E todo dia ele te devolve exatamente aquilo que você ainda precisa enfrentar dentro de você. Você tem pressa, o mercado te mostra a necessidade de paciência. Você quer provar algo para alguém? Ele te mostra que ego não combina com consistência. Você quer ganhar todos os dias? Ele te ensina que perder faz parte do jogo e que a verdadeira vitória é continuar mesmo depois de perder. É nesse campo invisível que os maiores aprendizados acontecem. É na dor do ajuste que a evolução nasce. A maioria acha que vai subir de nível no dia em que começar a ganhar mais. Mas a verdade é que você sobe de nível no dia em que para de operar por emoção. Quando você deixa de entrar para se vingar de uma perda. Quando você começa a seguir o plano mesmo com o coração acelerado. Quando você reconhece que o mercado vai continuar sendo maior do que você e mesmo assim você permanece com humildade. É aí que começa a diferença entre os que apenas sonham com resultados e os que constroem o caminho até lá. E nesse ponto, existe algo que separa quem cresce de verdade dos que ficam pelo caminho: a mentalidade de responsabilidade. Não adianta apontar o dedo para o mercado, para a corretora, para a notícia do dia.
para a internet que caiu. Nada disso muda o que realmente importa, o controle das suas decisões. Enquanto você terceirizar a culpa, o mercado continuará te ensinando a mesma lição. Mas quando você assume a responsabilidade, algo muda. Você começa a observar melhor. Você começa a documentar o que está fazendo. Você começa a entender os próprios padrões. E mais do que isso, começa a quebrar os padrões que te fazem perder. Isso é evolução. É quando você entende que não está competindo contra ninguém, que você não precisa ter resultados iguais ao do fulano do Instagram, que a jornada é sua e que cada avanço, por menor que seja, é uma prova de que você está no caminho certo. E o mais interessante, as pessoas de fora não vão entender. Vão dizer que você está perdendo tempo. Vão achar que você enlouqueceu por estudar tanto. Vão rir quando você disser que acredita que isso pode mudar sua vida. Mas não é para elas que você está fazendo. Isso, você não deve nada a ninguém, além de honra à sua própria jornada. É por isso que você precisa se lembrar todos os dias. Você está construindo algo grande, algo que poucas pessoas têm coragem de construir, algo que exige uma combinação. Rara coragem, paciência, estratégia e visão. E quando essas 4 coisas se unem, o jogo muda. Você começa a operar com outro tipo de confiança. Uma confiança que não vem do resultado do dia, mas do processo que você domina. Você sabe o que está fazendo. Você sabe onde está pisando. Você não entra no mercado para buscar adrenalina. Você entra com clareza, com foco, com responsabilidade. E é isso que diferencia os amadores dos profissionais. Sabe qual é a diferença entre um trader comum e um trader preparado? O comum quer aprender sozinho, ignora os sinais e repete os mesmos erros. O preparado busca clareza, aprende com o que passou, ajusta o caminho e entende que ninguém chega longe sem um processo bem estruturado. É por isso que, ao longo do tempo, os que resistem não são os mais talentosos, são os mais focados, são os que não param de ajustar a rota. São os que entenderam que consistência vem do processo e não da sorte. O mercado financeiro, diferente do que muitos pensam, não recompensa impulsividade. Ele recompensa leitura, controle, paciência e execução com base em critérios claros. E isso só vem com prática direcionada, só vem com acompanhamento, só vem quando você para de operar na escuridão e começa a construir um método que te sustenta mesmo nos dias ruins. Porque os dias ruins vão acontecer. Não importa se você está no começo ou se já tem anos de tela, o mercado vai testar você, vai mexer com sua confiança, vai te mostrar onde sua mentalidade ainda não está firme. E nesse ponto, você tem 2 opções. Ou você repete o ciclo de frustração, ou você se eleva e entende que isso faz parte da formação de um trader de verdade. E sabe o que é mais poderoso? É que esse processo está formando algo muito maior que um operador técnico. Está formando alguém com clareza, com visão, com inteligência emocional. Alguém que sabe que o mercado pode ser imprevisível, mas a mentalidade, essa pode ser blindada. É por isso que você precisa se lembrar. Você está aprendendo a dominar algo que a maioria desiste antes de chegar lá. Você está construindo um alicerce invisível que sustenta sua jornada mesmo quando nada parece. Dá certo. E é justamente por isso que, com o tempo, você começa a se destacar. Não porque você fala bonito, não porque você posta lucros, mas porque você construiu algo de verdade dentro de si, algo que ninguém pode tirar. E esse é o maior ativo que você pode ter, a sua própria evolução. Porque enquanto muitos estão correndo atrás de setups milagrosos, você está construindo uma mentalidade forte. Enquanto muitos pulam de uma estratégia para outra, você está desenvolvendo leitura e execução. Enquanto muitos operam pelo resultado, você opera pelo processo. E o processo, quando bem conduzido, inevitavelmente gera frutos. Talvez não hoje,
talvez não amanhã, mas a colheita é certa para quem não para de plantar. Então siga, mesmo que ninguém entenda, mesmo que o mundo grite para você parar, mesmo que o dia seja difícil, porque quem paga o preço certo colhe o resultado no tempo certo. Você está no caminho. E o que você está construindo aqui vai muito além do que o gráfico pode mostrar.